Se estima hoje que um valor mais ou menos entre 10% e 30% da riqueza mundial está em centros offshore, né? E que cerca de 15% do comércio mundial, os números são, passa por esses centros offshore. Quer dizer, você tem que fazer uma exportação, importação, muitas vezes você não quer internar os recursos para não ter que fazer o câmbio na entrada e o câmbio na saída. Então, isso tem vantagens grandes para a economia e para a cidade de São Paulo. Eu converso agora com o economista Roberto Luiz Trosser, que propõe a criação de um centro financeiro offshore no centro de São Paulo. Como é este projeto? Bom, a minha proposta original, assim, há mais de 10 anos, foi fazer um centro financeiro em São Paulo. Assim, pensei num centro financeiro como assim, Estados Unidos, Nova York é o centro financeiro, Chicago são dois centros financeiros, ou Londres e Frankfurt na Europa, ou Hong Kong e Xangai na China. Aqui na América do Sul e na costa oeste da África, a vocação natural de São Paulo é ser esse centro financeiro. Todavia, para São Paulo ser um centro financeiro tem um problema grande. Você tem que mudar muitas coisas do sistema financeiro brasileiro. Então, especialmente a questão da tributação, da convertibilidade da moeda, é complicado. Agora, já um centro financeiro offshore, centros financeiros offshore, por exemplo, como as Ilhas Cayman, Bahamas, a Ilha da Madeira, e às vezes você tem centros financeiros, se chamam offshore, mas são dentro, como na cidade da Inglaterra, você tem, em Londres, você tem um centro financeiro offshore. O que é um centro financeiro offshore? Você pega um território, quer dizer, uma jurisdição, podia ser Fernando de Noronha ou a ilha de Florianópolis, mas a proposta é que seja aqui em São Paulo, e pensei até mais naquele quarteirão na São João, com o Vale do Anhangabaú, que tem aquele prédio grande dos Correios, você faz aquilo uma jurisdição separada do Brasil. Juridicamente, aquilo fica como se fosse outro território para fins tributários, jurídicos, como é, por exemplo, nas Ilhas Cayman ou Bahamas. O que acontece? Como é que funciona um centro financeiro offshore? Hoje, todos os grandes, por exemplo, grandes bancos, eles têm operações nesses centros financeiros offshore, empresas de exportação e importação, ou às vezes, por razões tributárias, as operações são contabilizadas nesse centro financeiro, mas a gestão do centro financeiro está aqui na Avenida Paulista ou na Rua Boa Vista. Quer dizer, mas o que acontece? A gente está exportando empregos, né, para esses centros financeiros. Por que a gente não faz um centro financeiro offshore? A gente faz uma jurisdição, faz uma legislação parecida ou quase idêntica às jurisdições offshore existentes, por exemplo, copia a legislação desses países, a tributação e tudo, e as diferenças jurídicas se resolvem, por exemplo, com as leis norte-americanas. O que você teria na prática? Quer dizer, na prática, as empresas, esse território, as empresas teriam possivelmente como endereço da empresa uma caixa postal, né? Aquele prédio tem muitas caixas postais, e você começaria a fazer as operações, em vez de fazer nas Bahamas, ou nas Ilhas Cayman, ou em Hong Kong, né? Faria nesse centro paulistano offshore. A grande vantagem, primeiro, você tem mais transparência, com a Lava Jato, com os Panama Papers, a gente vê que muitas coisas acontecem fora do país, porque você não tem a opção de fazer dentro do país. Então, você faria todas essas operações, que são bancos brasileiros, geridos por brasileiros, que fazem em Luxemburgo, esses lugares, fariam aqui, seria o centro financeiro paulistano aqui. Segundo, todos os serviços de apoio, quer dizer, advogados, tanto São Paulo tem tudo isso, infraestrutura, hotelaria, tudo isso a gente tem aqui em São Paulo. Então, em vez de recursos saírem do Brasil para ir para fora, eles ficariam aqui. Isso também teria uma vantagem fiscal muito grande. Hoje, em números redondos, o governo tem 360 bilhões de reservas. Para ter esses 360 bilhões de reservas, ele tem que
carregar isso com dívida interna. Agora, se os recursos de fora tivessem aqui, ele teria as reservas, mas com recursos de fora, quer dizer, o custo das reservas despencaria. Funcionaria como um apêndice para o sistema financeiro nacional, e lá você teria esses centros offshore. Você também teria, você tem também na cidade de São Paulo a sede de grandes bancos, você tem também a BMF. Então, você tem grandes escritórios de advocacia, empresas de tecnologia, então você acaba tendo mais sinergias, quer dizer, mais emprego, mais trabalho assim, para tudo isso, e além dos recursos de brasileiros que vão lá para fora, você começaria a trazer recursos da África, da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Paraguai. Então, é uma oportunidade para o país, né? Troster, esta proposta foi apresentada por você num artigo publicado num jornal de grande circulação. Como foi a repercussão? Muito boa. Primeiro, antes de publicar, conversei com alguns advogados, especialistas, ver se isso era viável tecnicamente. Dois, a repercussão foi muito boa, muitos comentários positivos, muita gente analisando a proposta, sugerindo, perguntando por que isso não foi feito antes, né? O centro de São Paulo já foi o centro financeiro da cidade, mas agora isso está descentralizado. Foi para Paulista, Berrini, Faria Lima. Você acredita que haveria uma volta dessa realidade, ou seja, o centro que está tão abandonado, né? Isso ajudaria um pouco o centro, quer dizer, você não precisa ter volta, você precisa reanimar o centro independentemente do resto, quer dizer, como cidade urbanisticamente, a grande vantagem desse centro é que fica perto da zona da Cracolândia. Então, você tendo mais gente lá, mais trabalho, num Brasil que está com desemprego, é bom. Mas, sabe, alguém que opera nas Bahamas não vai se mudar mais perto porque está na Paulista, vai continuar, porque está no centro. Mas é só um motor a mais para o crescimento da economia brasileira. Um motor bom, barato, não altera absolutamente no que está aqui dentro, quer dizer, você não precisa mexer com convertibilidade, com tributação, com compulsórios, com nada. Você cria essa jurisdição e é como se o Brasil, se tivesse uma ilha no meio do Pacífico, né, e nomeasse essa ilha Centro Financeiro Offshore Paulistano e pegasse essa ilha e pusesse naquele quarteirão, né? Juridicamente seria isso e é mais fácil, quer dizer, você não mexe em nada do que está. Quer dizer, o Brasil é muito conservador, demora para mudar as coisas. Agora, pôr um apêndice novo, essa grande sacada. Isso pode ajudar para, num segundo momento, São Paulo tem vocação para isso. Se ele vai realizar essa vocação, aí depende de vontade política. Isso, o país ainda está indefinido, mas esse seria um primeiro passo importante. Há exemplos aqui na América do Sul, não? De tentativas de fazer, sim. O Uruguai tem tentativas nesse sentido, não de um centro financeiro offshore, de fazer um centro financeiro, né? O Uruguai foi, nos anos 30, 40, 50, chamada Suíça brasileira, especialmente os argentinos, que a Argentina era o responsável por mais da metade do PIB da América Latina, então o grande centro financeiro na época era o Uruguai. Ainda você tem muita atividade bancária internacional, da Argentina no Uruguai, mais privação de divisas, tudo. E o Chile quis fazer alguma coisa, mas os dois têm escala, o expertise, a tecnologia, o capital humano. Você tem mais de 200 mil bancários na cidade de São Paulo. Então, todo o expertise está aqui na cidade de São Paulo, não está em outros lugares. Quer dizer, você não pode pegar uma ilha, como eu falei, Fernando de Noronha, e fazer o centro financeiro. Você precisa ter esses outros centros financeiros estão estabelecidos há muito tempo, né? Começou com Londres nos anos 70, até hoje a LIBOR, London Interbank Offering Rate, quer dizer, a taxa americana é decidida em Londres, né? Por conta de uma legislação mais eficiente.
E há empresas estrangeiras de offshore atuando aqui no Brasil há algum tempo e bem-sucedidas, né? Sim, e empresas que agora com toda essa questão da Lava Jato, dos Panama Papers, dos Swiss Leaks, quer dizer, se nota que muitos brasileiros têm dinheiro lá fora, mas a grande maioria deles é por razões legais, quer dizer, para diversificar, você tem muito capital no Brasil, você não quer ter o risco Brasil, né, num lugar só. Então, se você faz um centro offshore, você tira o risco moeda, o risco real, e o dinheiro não sai do país. Você elimina a razão principal para ir lá fora e o dinheiro fica aqui. Você também vai ter administradores de fundos, quer dizer, muitos fundos offshore, quer dizer, o fundo, por exemplo, fica nas Bahamas, mas negocia papéis dos Estados Unidos, da Inglaterra, da China, mas fica aqui em vez de ficar nas Bahamas. Quer dizer, se estima hoje que um valor mais ou menos entre 10% e 30% da riqueza mundial está em centros offshore, né? E que cerca de 15% do comércio mundial, os números passa por esses centros offshore. Quer dizer, você tem que fazer uma exportação, importação, muitas vezes você não quer internar os recursos para não ter que fazer o câmbio na entrada e o câmbio na saída. Então, isso tem vantagens grandes para a economia e para a cidade de São Paulo. Vamos torcer para que isso um dia vire realidade, né? Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, Troster. É um prazer. Vamos torcer. Let's hope so. Luciene Miranda para a Ducascope TV.